Uma palavra pode mudar toda a tua vida, a tua história. Basta que você abra a porta do teu coração. Basta que você creia nesta palavra, na palavra de Deus. Deixe o Espírito Santo falar ao teu coração. Para ouvir as mensagens, acesse youtube.com e facebook.com. Servo de Deus, Cláudio Martins. Acesse também o site www.canticosccb.com.br. Ouça agora a Palavra de Deus. Deus seja louvado. Hoje é dia 16 de fevereiro de 2019. Deus me trouxe a sua palavra em Gênesis capítulo 1. Livro de Gênesis capítulo 1. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Santo Espírito. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sob a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Amém. Santo Deus que habita nos céus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, estamos aqui, meu Pai, diante do Senhor que é 3 vezes santo. Somos miseráveis pecadores. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Estamos com os nossos corações dispostos a ouvir a Tua palavra. Que Teu Espírito venha falar aos nossos corações. Nos ensinar. Nos ensina, Pai. Ensina-nos o Teu caminho. Seja glorificado o Teu nome em cada mensagem que é pregada aqui, Senhor. Seja para a Tua glória, Deus poderoso. Resplandeça a luz nas trevas, meu Pai, porque as trevas não podem contra a Tua luz. Então resplandeça, Senhor, a Tua luz. Desfaz toda a obra do diabo, Pai, na vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. O adversário pode soprar na tua cabeça, dizendo que isso é tudo mentira. Pode inventar que foi o Big Bang, que foi a evolução, que foi qualquer coisa que criou os céus e a terra, mas isso aí é tudo mentira. A verdade é o que está escrito aqui na palavra de Deus. A Escritura Sagrada, Gênesis, a criação de Deus. Deus fez os céus e a terra e colocou nela o homem. Deus chama de homem, se referindo a homem e a mulher, porque o homem foi feito do pó da terra e a mulher foi feita do homem. Por isso, o ser humano nesta face de terra é chamado de homem, se referindo a homem e mulher. Então Deus fez os céus e a terra e colocou nela o homem, o ser humano, que foi feito à sua imagem e semelhança. Deus criou tudo para nós. Mas nós, pelos nossos egoísmos, pela nossa soberba, pela nossa presunção, prepotência,
nos afastamos de Deus, querendo ser igual a Deus, ou querendo ser superior a Deus. Todos nós andávamos como ovelhas desgarradas sem pastor. Andávamos de acordo com as trevas, com o curso deste mundo, até que Deus apareceu nas nossas vidas e nos tirou do charco de lodo, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que é um reino invisível. Não é visível. O mundo espiritual não é visível. Mas nós sentimos e temos percepção a respeito dele. Deus criou aqui a terra. Deus trabalhou na terra, diz aqui a Escritura Sagrada, que o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. Deus nunca deixou o que Ele criou desamparado, assim como Deus não deixa nenhum mendigo desamparado. Deus envia alguém para dar comida para ele. Deus dá o fôlego de vida, o oxigênio para que esta pessoa que vive embaixo da ponte respirar. Sabe por que você está vivo? Mesmo embaixo da ponte aí? Porque Deus te sustenta. Porque ainda que você esteja só embaixo desta ponte, Deus está com você. O Espírito de Deus estava sobre a face das águas, a terra não tinha nem forma, era sem forma e vazia. Mesmo assim, a misericórdia de Deus estava sobre a face dos abismos. A misericórdia de Deus está com você, ainda que você hoje esteja nesse bordel, ainda que você hoje esteja neste prostíbulo. A misericórdia do Senhor está guardando a tua vida. Deus não se apossou de você porque Deus é santo, mas a misericórdia de Deus, o Espírito de Deus é que te incomoda a você sair deste lugar. É Ele que está te incomodando, está convencendo o teu coração a sair deste prostíbulo, a deixar este caminho mau. Já pensou se Deus não convencesse, não trabalhasse na nossa vida? Deus me arrancou do bar. Deus me arrancou do bar, das trevas, da bebedeira, do vício do cigarro, Ele me libertou. E eu me lembro quando eu frequentava bar, frequentei durante muitos anos, mais ou menos uns 10 anos eu frequentei bar, de 94 a 2003. E eu lembro que tinha ido na igreja uma vez, depois eu fui no bar, e eu senti que o ambiente estava tão carregado. O Espírito de Deus me colocou no meu coração para mim não pisar mais o meu pé naquele lugar. O Espírito Santo de Deus estava trabalhando no meu coração, na minha vida mesmo em meio às trevas. Assim estava o Espírito de Deus trabalhando na terra que era sem forma e vazia. Hoje você é uma terra sem forma e vazia. Hoje muitos que te veem não te dão nada. Ah, esta pessoa aí sem chance. Esta pessoa aí não presta, não tem salvação. Para o ser humano sim, para o homem sim. Mas para Deus um sapato velho tem muito valor. As sandálias que Deus conservou do seu povo lá em Israel no deserto, durante 40 anos, não foi jogada fora. Deus não trocava o calçado deles, mas Deus fazia com que os seus pés se adequassem, se adaptassem às sandálias. Ele conservou as suas sandálias, os seus pés não incharam. Durante 40 anos no deserto, Deus calçou os pés deles. Você pode não servir para a sociedade, mas para Deus você é uma alma preciosa. Deus tem plano de salvação na tua vida. Ele quer ter um encontro com a tua alma. Ele quer salvar a tua alma. Veja que o Espírito de Deus estava sobre a face dos abismos. E quantos abismos que você tem ido. Quantos lugares terríveis que você tem frequentado. Deus te livrou de acidente. Te livrou da morte. Te livrou de bala perdida. Te livrou do homem sanguinário. Te livrou daquela queda, quando você foi atropelado na sua infância. Ele te guardou. Guardou a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Mas por que, você pergunta, por que morrem crianças?
Jesus disse que dos tais é o reino de Deus, dos pequeninos. Nós não podemos explicar o porquê de tudo isso, mas nós sabemos que tudo que Deus faz é perfeito e que todas as coisas que acontecem neste mundo, embora sejam ruins, mas tudo é permissão de Deus. Não cai um passarinho dos céus sem o consentimento de Deus. Não cai a folha de uma árvore sem o mesmo consentimento. Deus sabe todas as coisas. Ele conta as águas do mar, do oceano. Ele conta as estrelas dos céus e o pó da terra. Até os fios de cabelo da tua cabeça estão contados por Deus. O Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. Ele tem pairado sobre a tua vida, Ele tem te dado direção. Meu filho, não vá por este caminho. Mas você tem desobedecido a Deus. Por isso que a sua vida está assim. Não vá por este caminho. Ali é perigoso, olha essas amizades. Cuidado onde você está indo. Mas você não dá ouvidos a Deus. Mesmo assim, a longanimidade de Deus ainda está sobre a tua vida. Deus deu um prazo de 120 anos para Noé pregar a palavra da salvação. Deus esperou 120 anos. Mas muitos não se arrependeram. Quantas vezes Deus tem batido na porta do teu coração? Quantas vezes Deus tem falado com a tua alma, mas você não tem dado crédito a Deus? Preste muita atenção, ouvinte. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Esses dias mesmo, devido à queda de um helicóptero, morreu um jornalista muito conhecido. Inclusive eu admirava muito o seu trabalho, gostava muito dele. E esse jornalista veio a falecer numa queda de helicóptero, junto com o piloto, e morreu queimado. Não deu tempo. Talvez não deu tempo dele se salvar. Só Deus sabe. Mas muitos diziam que ele era ateu. Não se pode comprovar isto. Apenas comentários. Certo é de que este homem veio a falecer na queda do helicóptero, a morrer queimado. Jamais ele esperava que isso fosse acontecer com ele. Assim somos nós, meus irmãos. Nós não sabemos o dia de amanhã, como diz o apóstolo Tiago. Não podemos ser presunçosos dizendo amanhã faremos isso, faremos aquilo. Isso é presunção. Diz a palavra de Deus que ao invés de dizermos isso, deveremos dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isso ou aquilo, segundo a vontade de Deus. E esse jornalista veio a morrer, assim como o piloto do helicóptero. A nossa vida também é assim. A palavra de Deus diz que a nossa vida é como um conto ligeiro. Depois que a gente morre, ainda que fizemos boas coisas nessa terra, nós seremos esquecidos. Vocês podem ver, a gente pode ver que esse jornalista, no primeiro e segundo dia, foi bem falado na mídia. Mas agora já está sendo esquecido aos poucos. Assim somos nós. A nossa vida aqui é como a flor da erva. É passageira. Nós não somos um corpo. Nós somos um espírito. Nós somos espírito. Temos um corpo. Temos uma alma e habitamos num corpo. Somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Quando a gente morre dessa sepultura, o nosso corpo, a nossa carne, ela é comida pelos vermes. É comida pelo bicho, ela se desfaz, ela volta ao pó da terra, ela se desintegra, fica só o esqueleto e o cabelo. E o dente às vezes. E a nossa alma, o nosso espírito, diz a palavra de Deus, e o nosso espírito, o fôlego de vida, ele volta para Deus. Mas e a alma? Para onde é que essa alma vai? Jesus conta uma parábola aqui em São Lucas, capítulo
capítulo 15. Essa palavra é uma parábola que o Senhor Jesus nos ensina, mas as parábolas, elas são verdadeiras e reais. Jesus Cristo jamais iria contar uma mentira. Tudo que Jesus fala é verdade. Aqui em São Lucas, capítulo 16, versículo 19, e ele fala sobre esta parábola. A parábola do rico e do Lázaro. Capítulo 16 de São Lucas, versículo 19. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias, regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia, estava cheio de chagas, de feridas, à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas, as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, para o lugar de descanso. E morreu também o rico e foi sepultado. O rico teve um funeral digno, um velório, mas o mendigo não. E no Hades, no inferno, ergueu os olhos estando em tormentos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, ou seja, no lugar de descanso. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Olha onde foi parar o rico. Disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá, ou seja, tem consciência de onde está, essa alma tem consciência de onde ela está. E há um abismo e ao mesmo tempo uma aproximação, mas não pode ter contato por causa desse abismo, mas podem ver um ao outro. Vê que tormento que é? Ele disse: ele rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Olha a preocupação dele com a sua família. Então lá no inferno vai estar a preocupação, o tormento da mente, da alma. Versículo 28, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Um lugar terrível. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos, tem a palavra de Deus, tem a pregação do evangelho, tem as igrejas na face da terra. Disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Abraão disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Ou seja, não tem mais como crer. Depois que morreu, acabou. Não existe mais intercessão por almas que estão mortas. Purgatório, essas coisas não existem. Purgatório, orar, rezar pela alma, não existe mais. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. O rico morreu, foi sepultado, teve seu funeral, teve a sua vida regalada, teve seu dinheiro, não dava nem um prato de comida para o mendigo, mas foi para o Hades, foi para o inferno e precisava da ajuda de Lázaro, a quem ele nunca ajudou aqui nesta terra. Lázaro ficava na porta dele esperando alguma migalha, que nem um prato de comida esse rico dava para o mendigo. Só que lá ele precisou de Lázaro. Só que lá ele viu, tinha um grande abismo, mas ele viu Lázaro no seio de Abraão, no lugar de descanso, e pediu para que Abraão mandasse Lázaro molhar seu dedo na água para refrescar sua língua. Lá ele precisou orar. Lá ele precisou da ajuda de Lázaro. Mas não pôde ter. Era tarde demais para o rico orar pela sua alma. O que nós podemos ter, tudo que nós tivermos nesta terra não pode comprar nossa salvação.
Somente o sangue do Senhor Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Deus quer te dar a vida eterna. Mas para isso você deve renunciar o pecado. Deve renunciar na luta contra o pecado, resistir até o sangue, deixar este vício, deixar o cigarro, as drogas, a bebida, a pornografia, a prostituição, a pedofilia, o adultério. Por isso que diz aqui no versículo 9, ele disse: Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. A porção seca é Cristo Jesus. A porção seca é o porto desejado. A porção seca é o lugar seguro. A sua vida só estará segura num lugar na porção seca. Ou então você vai se afogar nas águas da condenação eterna. Porque o mar dará os seus mortos e será julgado naquele dia, em Apocalipse capítulo 20. Então entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Venha para esta porção seca. Deus criou a porção seca. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus não quer que você pereça, ouvinte, mas tenha a vida eterna. Faça um concerto com Deus. Deixe a idolatria, deixe os ídolos, deixe aquilo que te separa de Deus. Ou então vai ter um grande abismo naquele dia. E você está consciente desta palavra que Deus está falando ao teu coração. Existe um grande abismo. O rico viu a Lázaro de longe, mas não podia chegar ao céu, ao seio de Abraão, lugar de descanso. Ele estava atormentado nas chamas, ele estava sedento, ele queria ter água, mas não podia ser refrigerado. Estava consciente, a sua mente não largava dele, acusava ele de dia e de noite. Por que que você fez isso? Por que que você não creu na salvação? Por que que você não entregou a sua vida ao Senhor Jesus? Por que que você não renunciou ao pecado? Trocou a sua salvação por um prato de lentilha? Trocou a sua salvação por um manjar? Por um caso secreto? Por um adultério? Por um vício? Por dinheiro? Demas amou o presente século. Emineu e Fileto abandonaram o apóstolo Paulo porque preferiram o dinheiro. Quantos que querem o dinheiro, a ganância não se satisfaz. É só dinheiro, 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 e morrem, deixam tudo aí na terra e ficam para aquele que nem se esforçou para adquirir. Então pense bem, ouvinte. O que o homem tem, o que dará pela sua vida? Jesus conta a respeito de um homem que produziu muito fruto, muito cereal. Só que o celeiro dele era pequeno. Ele disse: eu sei o que vou fazer, eu vou construir uns celeiros maiores e vou estocar tudo o que eu tenho, todo o meu alimento. E vou dizer para minha alma: alma, come e arregala-te, tens em depósito para muitos anos. Descansa, se satisfaz apenas com o dinheiro que é o teu Deus. Mas uma voz do céu disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens, para quem será? Para quem será? Para quem que vai ficar tudo isso? Olha a corrupção no Brasil alastrada. O homem, diz a palavra de Deus, vai de mal a pior, enganando e sendo enganado, e Satanás rindo, levando as almas para o inferno. E de lá não pode sair para contar como é que é. Jesus está contando. A salvação é pela fé. Ou você acredita sem ver, ou você não acredita. Ou você crê que existe um inferno de fogo, o Hades, e que depois do Hades o inferno será lançado no lago de fogo e enxofre. Ou você crê no que está escrito na Escritura Sagrada, ou você vai pagar o preço e ver do outro lado se é verdade ou não. Eu creio fielmente nesta palavra de Deus. Ah, mas é escrita por homens, mas é inspirada por Deus. É inspirada por Deus. Deus vela sobre a sua palavra em fazê-la cumprir. Tudo que está escrito aqui tem se cumprido.
e cumprirá. Venha para a porção seca. Venha para o Senhor Jesus. Não fique nas muitas águas, porque você vai se afogar. Se o apóstolo Pedro não tivesse segurado na mão do Senhor Jesus Cristo, teria se afogado no meio daquele mar. Ele continuou, caminhou sobre as águas. Jesus falou: vem, Pedro. Ele foi, caminhou sobre as águas, mas vendo as tempestades, os ventos fortes, começou a se afundar. Mas Pedro foi sábio. Senhor, salva-me. E estendeu a mão, e Jesus segurou pela mão e salvou a Pedro. Deus criou a porção seca. Jesus é o nosso porto seguro. Ele quer salvar a tua alma, ouvinte. Faça um concerto com Deus hoje. Entregue a tua vida ao Senhor Jesus Cristo. Entregue os teus caminhos ao Senhor Jesus. Confia nele. E o mais ele fará na tua vida. Pai Santo e Justo, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, Pai. Ó Deus, ele é o nosso porto seguro. Ele é a porção seca. Ele é a nossa vida, Pai. Nele nós temos a salvação para as nossas almas. Cremos que um dia o teu Filho vai voltar, meu Pai, entre as nuvens dos céus e virá nos buscar, meu Pai, e nos dará um corpo de glória. Não este corpo corrupto, Pai, este corpo de pecado, este corpo de vergonha, mas um corpo incorruptível, celestial, espiritual. Um corpo, Senhor, glorificado. Estaremos com vestes brancas e com palmas nas mãos, com um novo cântico, novo hino de louvor ao nosso Deus. Estaremos suspensos no ar, meu Pai. Ó Deus, reunidos uma grande multidão. De onde vem esta grande multidão? Vem de grande tribulação. Ó Santo Deus. E o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, Senhor. Lá não vai ter mais câncer, não vai ter mais AIDS, não vai ter mais doenças, não vai ter mais homicídio, maldade. Ó Deus, não vai entrar gananciosos, não vai ter a soberba, o dinheiro. Ó Deus poderoso. Mas estaremos para sempre com o Senhor, regozijando na tua presença, assentados à mesa do Cordeiro. Ó Deus da glória. Bendito seja o teu nome, Pai. Firma os nossos passos, ó Senhor, para que as nossas pegadas não vacilem, para que possamos combater o bom combate da fé, Senhor, caminhando contigo pela fé de dia e de noite, porque o meu justo viverá da fé. Se ele retroceder, recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ó Deus da glória e santo, ó Senhor, venha ao nosso encontro, meu Pai. Fortaleça os nossos corações. Leve estas almas ao batismo, ó Pai. Salva por amor do teu nome. Refrigera as almas e fortaleça a vida de cada um de nós. Receba esta voz de oração em nome do Senhor Jesus. Bendito para sempre. Amém. Graças a Deus.